Gestão em medicina nuclear é difícil? As intercorrências no dia a dia da medicina nuclear já foram abordadas inúmeras vezes em vários episódios desse podcast. Mas no episódio de hoje nós temos a honra de receber a doutora Ana Luísa Campos, que é médica nuclear, gestora, membro do Conselho Executivo da DIMEM. Além disso, é capricorniana, trabalhadora, dedicada, focada, objetiva, ou seja, tem todas as características para ser uma excelente médica e gestora. Eu, se fosse você, ficava até o final desse episódio. Tom, solta a vinheta! Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Médico Isotalks, o primeiro podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. Doutora Ana Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter Obrigada pelo aceitado o nosso convite. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão e medicina nuclear. E para começarmos, Ana Luísa, você é médica e também atua como gestora. E essas suas duas versões, elas atuam de forma separada ou você acha que em algum momento elas se complementam? Eu acho que não existem duas versões, né? A parte da Ana Luísa gestora e Ana Luísa médica se complementam completamente, são a mesma pessoa. Eu acho que a medicina nuclear, ela me ajudou a tomar decisões baseadas em evidência clínica, a lidar com a responsabilidade, lidar com pacientes e a gente pensar realmente no impacto que a gente está causando na vida desses pacientes, né? A gestão, ela amplia essa visão. Então, você passa a não cuidar só de um paciente, de um caso ou de alguns pacientes, mas de um sistema inteiro, para que esse sistema possa funcionar bem e esse paciente, esse cuidado aconteça com o paciente de uma forma fluida. Ótimo. Acho que aí não tem como, no dia a dia essas coisas acabam se misturando. A gente vê lá no dia a dia, gente, para quem não sabe, eu e a Ana Luísa trabalhamos juntas na unidade da DIMEM de São Paulo. Então eu vejo assim, o dia a dia da Ana Luísa é muito corrido, mesmo como médica nuclear e gestora, as demandas são o tempo inteiro. Sim, os problemas vão aparecendo com a rotina, né? Então a gente acaba virando uma prática diária mesmo, resolver coisa administrativa e coisa clínica. Então não tem como separar, as duas coisas realmente se complementam e andam juntas. Agora, entrando um pouquinho na história da DIMEM, Ana Luísa, sua história pessoal acaba se conectando muito com a história da DIMEM, porque o Dr. Roberval Campos é um dos fundadores da DIMEM. E como que a sua história pessoal se conecta com a história da DIMEM Medicina Nuclear? Bom, eu cresci nesse ambiente da medicina nuclear, né? Então, desde a minha infância, eu tenho contato com a medicina nuclear, mas a minha entrada na especialidade não foi automática. Eu, na faculdade, tive interesse por radiologia, por medicina nuclear, resolvi fazer alguns estágios e realmente me apaixonei por medicina nuclear. E acho que depois que eu comecei a executar a medicina nuclear, a trabalhar como médica mesmo, a gestão veio como um complemento, de forma mais natural, porque foi o que realmente a gente estava falando. Os problemas vão aparecendo no dia a dia, e eu achei que pela proximidade com meu pai, com meu tio, que fazem parte da empresa, eu poderia contribuir também para a gestão e para o futuro da instituição, né? Então, hoje, eu acho que o meu papel, tanto como médica e como na parte administrativa, é continuar e honrar esse legado que foi construído. Eu acho que é natural, porque como seu pai é um dos grandes gestores da DIMEM, acho que é muito natural a gente passar ter essa percepção que você
de forma interna, né, automática, você acaba sendo uma gestora da Admin. É mais ou menos um canal aberto com o meu pai. Exatamente. Então, assim, acho que todo mundo que tinha alguma dificuldade de acesso a chegar até ele vinha até mim Sim. presencialmente e eu conversando com ele já resolvia de forma um pouco mais ágil do que seria normalmente por vias normais. E olha que o seu pai é um gestor muito acessível. Sim, né? mas é que tem bastante coisa para olhar, então às vezes não dá para responder todo Sim. mundo a todo tempo, enfim. Sim. E, doutora Ana Luísa, para quem não conhece a Admin, eu queria que você desse assim, um panorama, porque assim, aqui nós temos telespectadores, inclusive do mundo. Olha que chique. Doutor Eber foi recentemente para o Congresso, lá em Cartagena, e tivemos né, participantes da América Latina e o pessoal pedindo episódio em espanhol. Então, para quem não conhece a Admin, eu queria que você desse um panorama sobre as unidades, serviços, diferenciais. Ok. A Admen é uma instituição dedicada exclusivamente à medicina nuclear, desde 1981. Então, a gente faz tudo de diagnóstico e tratamento em medicina nuclear que está disponível no Brasil. Hoje nós temos 12 unidades em São Paulo, capital, e no interior. E eu acho que a Admen sempre teve 3 pilares principais, que é a excelência técnica, com o nosso corpo clínico diferenciado, um atendimento humanizado, isso é muito enraizado, uma cultura institucionalizada na Admen, e o investimento contínuo em inovação. Então, a gente sempre está acompanhando as inovações tecnológicas, tanto de equipamento, software, e tentando incorporar isso na nossa prática. Ótimo. Não, gente, a gente que tem contato, além da Admin já prestou serviço também para outras instituições, assim, eu acho fantástico o diferencial da Admin de sempre tentar renovar o parque tecnológico, sempre com equipamentos novos, sempre há treinamentos constantes, isso é muito bacana. E, Ana Lu, a gente vê, desculpa, às vezes eu vou chamar ela de Ana Lu, gente, mas é que a gente trabalha junto. A gente vê muito atualmente, né, nos quadros de gestão de instituições de renome, como a Mayo Clinic, o Hospital Albert Einstein, o papel do médico gestor. Uhum. Como que isso está acontecendo dentro da Admen, essa transição de geração na gestão da Admen? É um processo de aprendizado diário. Tá? Claro que é muito bem assessorado. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de conviver com profissionais que ajudaram a construir a especialidade no país. Além disso, a gente tem uma empresa que está fazendo conosco há alguns anos a assessoria no plano de sucessão da empresa e que nos acompanha e nos orienta para que a gente tenha as melhores práticas de governança corporativa e administrativas. E ao mesmo tempo que eu tenho contato com as gerações anteriores, eu também preciso toda hora trazer para a rotina da Admen e da instituição inovação, eficiência, tecnologia, novas formas de gestão, e isso é muito bem aceito na Admen desde sempre, pelo meu pai, pelo meu tio, por todos os outros membros do conselho e pela parte administrativa. Mas é um grande desafio equilibrar tradição e experiência com adaptação e futuro. Mas a prática clínica ajuda muito a melhorar a gestão, porque as decisões deixam de ser teóricas e passam a ser práticas. Você vive aquela rotina, você vive todos aqueles problemas e precisa solucioná-los de alguma forma. E, doutora Ana Luísa, o que você aprende diariamente, o que acho que é tão fantástico, você ter essa experiência de ter o seu pai como uma espécie de mentor, né, na questão de gestão. Sim. O que você aprende diariamente com ele, com membros do conselho, como o Dr. Creso, que, como você disse, ajudaram praticamente a construir a medicina nuclear brasileira? Eu acho que, primeiro de tudo, experiência, né? Paciência e
Eu acho que gestão de pessoas também, que é um item muito importante para a gestão empresarial como um todo Sim. acontecer, a escutar as pessoas, a escutar todos os colaboradores e ter uma porta aberta para ouvir e decidir de maneira conjunta tudo o que é necessário, desde as decisões mais básicas até as mais altas. E, Ana Luísa, assim, eu vejo no seu dia a dia aqui, quando você está aqui, que é muito corrido, são muitas reuniões. Como que você faz para equilibrar o papel de médica assistencial que faz laudos e a questão da gestão de decisões corporativas, administrativas? Como você equilibra isso? Não é equilíbrio, né? Dá um grito e volta. Exato. Não, é uma prática diária que a gente tenta realmente equilibrar os pratinhos, às vezes algum cai, às vezes outro lado cai, mas é realmente a prática do dia a dia que vai levando a gente para tomar decisões mais calmas, mais pacienciosas, dar uma respirada e conseguir desenvolver todas as esferas de medicina, de administração, pessoal, da melhor forma possível. E, Ana Luísa, você acha que continuar atuando como médica nuclear melhora a qualidade da sua gestão? Com certeza. Primeiro, porque é uma grande paixão para mim ser médica, laudar, poder contribuir com o diagnóstico e tratamento dos pacientes, mas também porque isso, como eu falei anteriormente, isso amplia a visão de uma gestão. Então, você precisa olhar para todo um sistema para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E sendo sócia e sendo médica também, você vai no dia a dia percebendo o que tem de errado, o que está certo, o que está sendo bem feito, conversa com as pessoas. Então, estando presencialmente e vendo como a rotina anda, isso facilita muito a gestão administrativa. Sim. E a medicina nuclear brasileira tem inúmeros desafios, e eu queria saber, na sua opinião, quais são os seus principais desafios nas questões de administração e logística na medicina nuclear? Bom, acho que esse e sempre vai ser o maior problema, é o maior desafio da medicina nuclear, né? Que a gente é dependente de insumos importados, então a grande maioria dos radiofármacos não é produzido no Brasil. Então, isso nos causa uma falta de previsibilidade de fornecimento, que é totalmente necessário para manter uma empresa funcionando. A necessidade também de profissionais altamente qualificados também é um grande problema atual e principalmente um ambiente regulatório complexo que a gente tem na medicina nuclear. Então, tudo isso são outros pratinhos que a gente precisa equilibrar todos os dias para deixar que a empresa seja saudável e tenha uma perpetuidade. Sim. E, como você disse, a DIMEM tem unidade na capital e tem várias no interior do estado de São Paulo. Uhum. E quando eu me mudei para cá, porque eu fiz residência médica na unidade da DIMEM de Campinas e fui contratada para trabalhar na unidade aqui de São Paulo. E quando eu me mudei, eu senti assim uma diferença abrupta, não somente cultural, mas de comportamento, era outra pegada ali. Então, eu queria saber se na questão da gestão você sente que também há uma diferença, que você tem que fazer uma gestão diferente na capital das unidades do interior. Maiara, eu acho que gestão é gestão, em qualquer lugar. Eu acho que o ponto principal entre as diferenças regionais é a adaptação. Então, acesso a profissional, acesso a médico, logística, recebimento de insumos que mudam os dias, mudam os horários. A estratégia, acho que precisa ser local.
em cada cidade, em cada estado, mas os padrões de qualidade de gestão precisam ser os mesmos e devem ser os mesmos. Então, eu acho que a gestão não muda em nenhum lugar, mas a regionalidade sim altera a logística, enfim, todo o acesso. E a Admin, a gente vê, desde quando eu entrei na empresa, a gente vê um crescimento constante da empresa. E o que você atribui esse crescimento, essa constância da Admin que existe há 45 anos, gente? Não é fácil você manter uma empresa de sucesso por 45 anos no Brasil. O que você atribui a isso? Eu acho que principalmente a cultura organizacional forte que a gente tem. Então, esse é o principal ponto. A gente percebe muito facilmente isso no nosso dia a dia enraizado, mesmo pelos colaboradores que estão iniciando, a gente já consegue passar essa cultura da DMAN, da humanização, né? Acho que decisões de longo prazo também, a gente não faz muita aquisição, enfim, na correria, sempre é estudado e foco na qualidade e segurança do paciente. Então, eu acho que tudo isso causa confiabilidade nos pacientes, nos médicos solicitantes e até nos colaboradores. E isso nos dá uma grande força para continuar sempre crescendo. E não tem como a gente não falar sobre inteligência artificial. Ela invadiu o setor de saúde, vem transformando muito o setor de saúde. Na Admin, já estamos utilizando na gestão a inteligência artificial, em atendimentos, agendamentos, na área médica. Como que vocês estão implementando essa ferramenta? Eu acho que a inteligência artificial para o mundo todo, está todo mundo aprendendo junto, né? Então, o que a gente tem implementado, está começando a implementar na Admin, é realmente para o agendamento, para os laudos, aviso que o laudo está pronto para o paciente, isso de forma automatizada. No setor administrativo, no setor financeiro, a inteligência artificial é uma ferramenta importante para ajudar a analisar gráficos, analisar números, e é um suporte à decisão, tanto a decisão operacional do dia a dia, quanto até a decisões mais importantes e mais estratégicas do conselho, isso nos apoia, mas nunca deixando de ter realmente uma análise humana por trás. Não, essa característica da Admin de atendimento humanizado é muito forte na marca. E a gente percebe isso enquanto colaborador quando recebe os feedbacks de elogios da empresa que a gente recebe de todas as unidades. E é sempre o paciente ele fala atendimento humanizado, fui acolhido, eu me senti abraçado mesmo. É essa sensação que os clientes têm quando frequentam a Admin. E como que vocês fazem para manter essa cultura de humanização, mesmo trabalhando com tanta tecnologia e investindo em tecnologia? A principal, vou falar de novo, acho que o principal ponto são os treinamentos. Então, como que a gente consegue manter essa cultura por tantos anos, sempre treinando as pessoas com iniciativas internas, treinamentos administrativos, treinamentos técnicos, e utilizando até a tecnologia para eficiência, às vezes treinamento online, mas treinamento presencial também, porque quem constrói a experiência do paciente são as pessoas. Então, o que a gente precisa é treinar pessoas. Então, a gente investe muito na cultura organizacional, na comunicação e nos valores da DMAN são muito claros, acho que para todo mundo, todos os colaboradores, todos os médicos, e a gente continua tendo isso como uma marca forte da DMAN. E, Ana Luísa, quando você olha para o horizonte, o que você vê de futuro para a medicina nuclear no Brasil, com relação à inovação, expansão, terapias? Eu acho que a medicina nuclear
está há algum tempo já entrando numa nova era, né, que é o teranóstico. Então, isso amplia a nossa especialidade para uma parte não só diagnóstica, mas também terapêutica, com terapias cada vez mais específicas e eficientes, e expansão do papel clínico da medicina nuclear mundialmente, né? Então, a gente está deixando de ser diagnóstica para se tornar cada vez mais terapêutica e ter papel na trajetória toda do paciente. Ótimo. Bom, agora nós vamos num quadro conhecido como Momento Cintilante. Ana Luísa, então eu vou fazer uma pergunta e aí você tem que responder rapidinho, tá? Pode ser uma palavra. Um radiofármaco. Pode ser 2. Pode. Flúor, PSMA e Lutece PSMA. E o maior desafio na medicina nuclear hoje? Acesso. Uma palavra que define a DIMEM. Diferenciação. Um exame. PET-CT. Um médico. Meu pai, claro. Uma médica. Uma médica geral, minha mãe, e uma médica nuclear, acho que é a doutora Marília Maroni, Sim, que é uma inspiração para todos os médicos nucleares e principalmente para as mulheres nucleares. Maravilhosa. Gestão é? Cuidar de pessoas. Medicina nuclear é? Teranóstico. Um conselho para jovens médicos nucleares. Eu acho que a medicina nuclear é uma especialidade muito dinâmica, então atualização constante, presença em congressos, eventos, discussões clínicas, então sempre se manter atualizado para a gente conseguir cada vez mais aparecer no mundo e conseguir conversar com os médicos solicitantes no mesmo nível. Algo que te orgulha. A DIMEM. Com certeza. O futuro da DIMEM em uma palavra. Perpetuidade. É o que eu espero. Esperamos. Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio do Médico EZ Talks. Doutora Ana Luísa, muito obrigada. Onde nós encontramos a DIMEM? Site e redes sociais. Muito obrigada a você, Maiara, e a todos aqui pelo convite. É um prazer mostrar um pouquinho da história da DIMEM para todo mundo. Vocês encontram a gente em qualquer lugar. No site www.dimem.com.br, no Instagram, DIMEM Medicina Nuclear, no LinkedIn, no e-mail, aonde vocês precisarem, tá bom? Estamos prontos para recebê-los e atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigada, Ana Luísa. Pessoal, então nós precisamos divulgar cada vez mais a medicina nuclear e para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber notificações de mais conteúdos de qualidade como esse. Deixe o seu like, seu joinha, deixe seu comentário, sugestão para os próximos episódios. Por favor, isso é muito importante para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e chegue para o maior número de pessoas. Até o próximo Médico EZ Talks.